Glória a Deus, nós nos encontramos aqui novamente. Esse é um canal, uma comunidade profética onde você pode aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu me inscrevia já no canal, curtia este vídeo e já compartilhava para uma mulher como um sinal de que você tem entendido esse tempo onde você semeia o Evangelho e a palavra de Deus aos outros lugares, às outras pessoas também. Glória a Deus. Eu quero orar. Nós vamos ser conduzidas em oração aqui com o Espírito Santo. A presença dele já está aqui comigo e com você. E eu quero te falar que o Evangelho de Deus, ele é um Evangelho de poder. E que eu escolhi me render à presença santificadora do Senhor. Eu escolho me render todos os dias. É uma dependência, é uma jornada, é uma caminhada. E eu creio que você, mulher, que está assistindo agora, pode ter vivido já uma presença santificadora de Deus que trouxe um romper, um mover, uma transformação. E isso pode ter sido apagado, porque a gente pode apagar o Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu estou aqui como uma tocha viva, cararababaxê, em nome de Jesus. E eu quero proclamar essa liberdade sobre a sua vida, no nome de Jesus. E que o fogo fresco do Senhor, o fogo fresco do Senhor, alcance você. E você agora seja renovada e restituída em consciência num lugar da onde você nunca sai. Pelo próprio Senhor a gente nunca sai. Sabe, as circunstâncias e aquela voz mentirosa que todos os dias ali, quer nos parar. Quer dizer para mim e para você, não vale a pena se posicionar assim. Quer falar também que não só não vale a pena, mas não tem valido a pena, não tem tido efeito, não está mudando a circunstância nem a realidade. Essa voz aí, não vem do Espírito Santo de Deus. A convicção que eu tenho para te dizer isso é que o Espírito de Deus, ele traz para mim, para você, um cristão, um novo convertido, a redenção, a nossa redenção. E ele está interessado de fato a gente avance, a gente conquiste o que é nosso por direito. Então é no nome poderoso de Jesus que eu quero declarar você nessa posição, nessa restituição a um lugar que pela parte de Deus você nunca sai. Em nome de Jesus. Pai, teu nome é alto e elevado. Não existe outro nome a qual existe salvação. Então eu oro agora, Senhor, para que somente o Evangelho da cruz, o Evangelho de Jesus seja o Evangelho dentro deste lar, nesse casamento, nessa maternidade, Deus, nessas finanças, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que haja salvação e redenção, alinhamento. Deus, o Espírito Santo está em nós para proclamarmos o ano aceitável do Senhor, o consolo do nosso Deus. Então, eu quero liberar isso agora, declarar esse consolo, favor e graça. Eu quero te convidar a fazer esta pergunta para o Espírito Santo de Deus. Agora, você pergunte a Ele, Espírito Santo, como você me vê? Deus, Ele fala conosco, tem 4 possíveis formas e não se limita a isso, mas eu vou te dizer essas formas que Ele fala para que você tenha um norte e faça essa pergunta e tenha uma experiência ouvindo a voz do Espírito Santo, porque a promessa, ela é para nós e para a nossa descendência. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo, e essa é a promessa, e receberemos o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Deus, ele fala conosco, seja numa voz audível, a gente escuta uma voz audível de Deus, ou o nosso próprio pensamento nos respondendo,
e o Senhor fazendo essa conexão e essa comunicação ali. Então é o que ouve. Temos também, você pode ser essa mulher a que sente. Já se deparou com esse tipo de sensação? Você estava muito bem, mas quando você entrou num restaurante ou em um outro ambiente, você se sentiu fraca, estressada, deprimida. Isso é provavelmente aquela que sente o ambiente. Se chama discernimento espiritual. Quando nós não aprendemos que esses sentimentos desalinhados com o fruto do Espírito Santo, quem ele é, batem a nossa porta e até nós sentimos no nosso corpo, no nosso emocional, quando nós não somos ensinadas sobre isso, acaba que a gente se apropria e toma isso para nós. A boa notícia é que não é meu e não é seu. Se chama inteligência espiritual. Sabe o que é meu e o que é seu? É o fruto do Espírito Santo, a voz de Deus, porque em Jesus, eu tenho enfatizado isso aqui, em Jesus nós somos feitas nova criatura. Você foi feita uma nova pessoa em Jesus, de forma que nós não devemos à carne, mas nós devemos ao Espírito. Então, já que eu tenho uma dívida com o Espírito, eu preciso correr e pagar ela. Então, eu me alinho ao Espírito Santo. Glória a Deus. Também, eu falei para você de quem ouve, de quem sente, agora é aquela pessoa que sabe. Você pode ser essa mulher que, ao perguntar algo para Deus ou tomar uma decisão importante, você sabe aquela decisão, mas você quer ter convicção que é Deus falando. Então, quando nós somos esse tipo de personalidade, aquela pessoa que sabe, acontece que no perguntar coisas para Deus, no buscar dessa forma, você vai saber, você vai ter essa impressão tão forte dentro de você do que fazer, que você pode não ouvir, que você pode não sentir e você pode não ver. E isso pode gerar frustração. Mas não tem problema, porque aqui nesse canal, nessa comunidade profética, você vai aprender sobre isso, vai ser ativada nessa verdade da palavra de Deus. Aleluia. E por último, não menos importante, é o que vê, as pessoas que veem. Então, se você é essa mulher que vê, enxerga muitas coisas, sonhos, né? O indicativo disso é, você é uma pessoa que vê, tem muito sonho. Quando você está orando, vem imagens na sua mente. Então, você pode ser aquela que vê. Glória a Deus por todas as personalidades, mas não se limita a isso. Então, eu quero te encorajar a fazer essa pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, como você me vê? Você pode ver algo, você pode sentir algo, você pode ouvir algo, ou você pode simplesmente saber que ele está comunicando. E você escreva aqui no vídeo, escreva aqui: o Espírito Santo me mostrou, eu vi isso, eu senti isso. Escreva aqui, porque eu vou vir e eu vou responder você com muito amor, carinho e atenção. E depois de fazer essa pergunta ao Espírito Santo de Deus, você vai ver que a tua vida, o teu dia vai se alinhar a esta verdade. Esta é a minha oração. Eu quero te abençoar, eu quero profetizar, como a palavra diz, o ano aceitável do Senhor. Então nós estamos no ano aceitável do Senhor, no tempo aceitável do Senhor. E você vai se posicionar como aquela que busca uma comunicação com o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você.